Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar um pouquinho o material que a gente vai trabalhar e já vou deixar algumas dicas de outros materiais que vocês podem utilizar. Então, aqui eu recomendo que vocês usem um lápis, né? Pode ser o HB da Faber-Castell, vou deixar aqui também. Uma caneta Cis, melhor de preferência uma de ponta fina. E aqui também tem uma lapiseira, pode ser 0,5. Então, vou recomendar que vocês risquem o desenho ou com um lápis ou com uma lapiseira. E também deixar disponível uma borracha. Essa é a primeira parte da nossa aula e esse é o material que a gente vai utilizar nesse primeiro momento. Bom, pessoal, como a gente já mostrou um pouquinho do nosso processo, né, de desenho, a gente iniciou, então, primeiramente, criando essa estrutura e depois a gente passou esse desenho a limpo para essa folha. Então, a gente riscou com um lápis grafite atrás e passou esse desenho a limpo. E aqui a gente já foi trabalhando a forma desse corpo, tá? Então, isso que é o legal de vocês ir observando. Agora, a gente vai trabalhar com uma outra parte, que seria a questão de luz e sombra, pra gente ter uma noção aonde tá esse sombreamento, pra depois a gente trabalhar as rachuras, tá bom? O que é importante a gente compreender? Que os principais pontos de luz e sombra também tem a ver com relação da musculatura do corpo, o movimento que o corpo está fazendo e como que esses músculos estão se comportando. Então, a gente percebe que aqui tem uma maior sombra, aqui, ó, onde os músculos também se estendem. Aqui, a imagem está um pouquinho escura, mas depois a gente vai deixar disponível, mas aqui também tem uma grande luz e sombra, aqui, o movimento da perna aqui, ó. Quando o joelho faz esse movimento, também tem. Então, onde esse corpo tem essa movimentação, a gente tem a marcação, né? Essa linha mais marcada. Então, o que eu gostaria de fazer? Nessa etapa, a gente vai realizar essa atividade, que seria identificar principais pontos de luz e sombra. Vocês percebem que aqui no rosto, eu só marquei, a gente não vai ficar preocupada também em fazer uma questão dos traços do rosto tão perfeito, mas a gente marca alguns pontos de luz aqui no pescoço, aqui, como eu falei pra vocês veem que tudo é bem escuro, mas pra gente conseguir depois trabalhar melhor, eu vim marcando aqui, então, alguns pontos, ó. Marquei bem aqui, porque você percebe que essa parte é bem mais escura do que essa. Então, eu dei essa diferenciada. A mão, ela tem pequenos pontos aqui, ó. Aqui a palma da mão, né? Então, a gente vem marcando esses pontos. A blusa, ela é branca, então, eu marquei apenas assim as principais linhas de expressão. Aqui é bem preto, eu demarquei aqui também. Aqui nesse braço, a mesma coisa, tá até um pouco difícil, mas eu marquei aqui. Depois você percebe o movimento aqui nessa mão. E aqui nas pernas, vamos lá. Nas partes onde a gente vai ter essa movimentação de luz e sombra maior, né? Então, você vê que tem traços de luz muito definidos, que dá movimento no desenho. A gente pode fazer, e depois a gente vem com uma borracha, e onde a gente vê, tipo, um ponto de luz, a gente faz uma marcação bem fininha. Vou fazer aqui só pra vocês verem, tá vendo? Isso já é suficiente pra marcar. Então, aqui, ó, um grande volume de sombra aqui nessa região. Então, eu marquei, até vou vir um pouco mais pra cá. Aqui também um grande ponto de luz, ó. O sapato bem demarcado do preto. Aqui também, aqui bem mais escuro, ó, aqui bem mais escuro em relação a esse ponto de luz. Então, aqui bem um pouco mais escuro, não muito, em relação ao ponto de luz. Então, agora a gente vai fazer essa marcação inicial para depois a gente trabalhar com rachuras e linhas, tá bom? Então, foi esse o desenho que ficou, a nossa referência. Eu vou pegar a nossa referência para trabalhar e vou olhando também o outro. Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Eu separei o desenho aqui. Bom, então aqui eu vou começar pela cabeça. Eu vou deixar o cabelo dele bem marcado, embora eu entenda que aqui tem um ponto de luz, né? Mas por enquanto eu vou deixar numa cor bem uniforme. Então eu venho aqui. Gente, o lápis sempre mais deitado. Lembra que essa mão, ela tem que ficar mais solta. Pra quê? Pra você não ter uma linha muito marcada. Igual se eu fizer isso, depois eu venho com isso e venho com isso.
esse desenho vai ficar muito marcado. Então, não é essa a nossa intenção. Então, para melhor desenvolvimento, a gente usa sempre a mão um pouco mais leve e vem. Esse movimento suave, para o desenho não ficar tão marcado. Então, eu venho aqui, ó, sempre com a mão mais deitada, o traço mais leve. A gente não quer que esse desenho fique muito marcado com as linhas, porque até se vocês fossem pegar no realismo, a gente não tem essa marcação bem, a gente tem a marcação bem suave, né? Então vem, eu não tô pondo rachura nem nada, só estou apenas identificando mesmo luz e sombra. Fiz essa marcação do cabelo, agora eu venho pro rosto. Vocês percebem que no rosto ele tem uma grande sombra aqui, uma sombra aqui e até um pouco aqui. E aqui no pescoço também. O pescoço tá bem mais escuro, então eu vou começar pelo pescoço. Aqui eu vou dar uma arrumada nesse rosto. E venho escurecendo o pescoço. Lembrando, pessoal, aqui tem um pontinho de luz e aqui também, no pescoço. Às vezes, se a gente passar um pouquinho, né, do lápis, a gente vê que a borrachinha e apaga devagarzinho. Aí eu venho fazendo esse movimento de novo pra chegar onde eu quero, vou deixar um pouco mais inclinado. Prontinho, pessoal. Aqui é bem pouquinho. Bom, já aqui no rosto, vou marcar. Eu vou fazer uma marcação preliminar, só pra gente também ter uma noção onde fica o olho. Então, eu venho aqui o olho, o nariz e a boca. Então, aqui eu vou marcar onde fica o olho, né? Vou marcar o nariz. E vou fazer uma leve marcação da boca aqui embaixo. Né? E aí, eu vou pôr a sombra aqui, nessa parte do rosto. Aqui também tem um pouco. Vou marcar a sobrancelha também, pra dar um... E vou marcar essa parte aqui, ó, embaixo do olho, que tá bem marcado no desenho. Tem essa mancha aqui na boca, mas eu não vou marcar muito, senão a gente vai acabar dando muita definição aqui nessa parte, não é a ideia. Então, já deu pra ter uma noção de luz aqui. Ó, a gente percebe uma sombra bem grande aqui, ó. Podem perceber aqui. E olha esse movimento, ele faz assim, né? Então, onde tá esse movimento, eu vou marcar também. Aqui na mão, a gente percebe que esse meinho é mais escuro. Esse dedo acaba tendo uma sombra maior. Esse aqui quase nada. Aqui, ó, tem uma sombra. Esse dedo, ó, esse dedo, ele vem aqui. E esse dedo sai daqui um pouco mais atrás. Aqui, ó, a gente percebe que tem um meio que é mais. Aqui também a gente percebe uma grande marcação de sombra aqui, né? Então eu vou marcar. Essa mão, ela
vem um pouco mais assim. E aqui mais assim. Então, eu venho marcando. Então, aqui tem essa marcação. Na camisa, ele faz apenas algumas linhas assim, ó, que segue essa movimentação do corpo. Então, vem aqui marcando. O cinto, ele tem algumas linhas bonitinhas, então vou até marcar aqui. E isso aqui é um pouquinho menor aqui, ó. Vou arrumar aqui. Aqui, gente, é mais seguindo o movimento. Não vou ficar também pegando posição por posição. Então, eu só venho identificando essas linhas. A mesma coisa, tem uma linha bem fininha aqui. Bom, pessoal, aqui eu adiantei um pouquinho o processo para mostrando a vocês. Então, como vocês podem ver, eu vim sombreando aqui essas áreas da perna, né? Essa parte aqui também, e essa do pé. Então, você percebe que a linha de sombreamento que eu preenchi em ambos os desenhos foram os mesmos. Agora, na próxima etapa, a gente vai começar uma aula de rachura.